É sempre uma honra. Minha vida, o ministério que Deus colocou sobre nós, eu, Fernanda, minha casa, e de poder compartilhar do pão da mesa do Senhor nessa noite. Amém? Uma alegria. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando no coração. E eu tenho certeza que Ele vai falar mais ainda. Sinceramente, eu não vim com o coração para pregar, mas para compartilhar uma palavra para você crescer. Falar de Jesus é bom demais isso. Amém? E termos uma noite de paz, de alegria. Amém? No final aí de domingo maravilhoso na presença de Deus. Tantas coisas Deus tem feito. E é um privilégio estar aqui nessa noite com vocês. Eu estou em 1 Samuel capítulo 9. E quero falar de um assunto hoje muito especial. 1 Samuel capítulo 9. Nós muitas vezes não percebemos algumas coisas em Deus, e nesses meus 20 e tantos anos de crente, só de ministério vão fazer 20 anos. Uau! Eu entreguei minha vida ao ministério da Palavra do Senhor bastante tempo. E vários ciclos, que vão passando na nossa vida. E confesso que, como ministro do Senhor, nosso coração muitas vezes ele aponta para lugares, ou vamos falar assim, estruturas, que nós percebemos que sobre essas estruturas, o quanto que Deus tem derramado da sua graça, da sua presença, manifestado, sabe? Graça, vamos falar graça aí, olha, graça a gente pode traduzir ou esmiuçar com várias palavras. Graça, quer ver? Graça é igual shalom. Shalom em Israel não tem uma palavra definida, pode significar muitas coisas. Shalom, só fala shalom, pode significar, a raiz não é paz, mas vamos falar graça. Graça, paz, graça, alegria. Você quer isso para a tua vida? São estruturas. Graça, poder de Deus. Na igreja de Jerusalém, Deus encontrou graça, lançou poder sobre eles, soprou o Espírito Santo, graça, satisfação, graça, misericórdia. Deus não nos trata segundo pecados, mas segundo a sua graça, misericórdia. Graça, prosperidade. Quem deseja prosperidade? Graça, imerecimento. É o significado real. Não merecemos. Graça. Deus nos dá pela graça. Deus nos salvou pela sua infinita graça. São estruturas que muitas vezes nós não entendemos. Por exemplo, nós não entendemos por que Deus não pega o fulano e não trucida ele. Sabe por que Deus não faz isso? Porque Deus tem graça. São estruturas que Deus quer ministrar sobre a nossa vida. O quanto que é bom nisso. E o quanto que Davi ele conseguiu entrar. Atos capítulo 13, versículo 22. Achei em Davi um homem segundo o meu. Peraí. Davi encontrou um lugar de graça diante de Deus e viveu na graça.
ele encontrou uma habitação diante de Deus, para ele ser lembrado dessa maneira. Como é que um homem segundo o coração de Deus, que quer questionar nessa noite, que trai sua nação, seus amigos, o exército, sua família, sua esposa, como é que um homem segundo o coração de Deus, um homem chamado segundo o coração de Deus, que traiu sua nação, seu país, seus amigos, seu exército, seu melhor amigo, sua esposa, porque ele encontrou um lugar de imerecimento, mas ele entrou. E que muitas vezes nós carregamos tantos fardos. Eu quero desmistificar isso aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós entramos em cadeias tão grandes, muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, coisas tão pesadas em nós, que muitos até não conseguem caminhar com Jesus, porque se acham que... Vocês já ouviram falar assim: não vou na sua igreja porque lá eu não posso ir lá, porque lá eu não sou digno. Davi não, queridos. Davi encontrou um lugar que ele se achava digno. Filho. Significa Davi o quê? O amado. Ele encontrou um lugar na graça. Eu creio que Deus, Ele quer amadurecer a igreja de uma tal maneira que você vai entrar em um lugar de graça. Posso ouvir um amém? Amém. Que teus fardos, teus pesos, dúvidas, será que Deus está comigo? Claro que está. Existe um salmo, desculpa eu falar assim, é a maneira que eu entendo e consigo me expressar, mas tem até em porta de botequim, de bar. Salmo 23. Salmo de quem? Salmo de quem? Quem fez? O último versículo, não é o que eu vou pregar não, tá, irmãos? Estou na introdução aqui. O último versículo, olha o que ele diz: bondade e misericórdia, graça, me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor. O quê? Nós não merecemos isso, mas isso aqui tem o quê? Graça. Aquele ladrão que estava do lado de Jesus, ele encontrou um lugar onde? No imerecimento, na graça. E Jesus falou para ele: não, hoje eu te estará bom. Muitas vezes nós estamos presos no nosso passado. Muitas vezes nós estamos presos em problemas. Muitas vezes nós estamos presos em coisas que foram erguidas e destruídas também lá em 1900 e sei lá quando. Enquanto Deus quer se estabelecer na tua vida, na minha vida, através da sua graça. João capítulo 21, Jesus, ele fala para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me... Pedro, tu me... Pedro, tu me... Na última, Pedro entendeu: Senhor, tu sabe de graça. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe a natureza. O Senhor sabe de onde eu vim. O Senhor sabe que eu te traí. O Senhor sabe que o galo cantou mesmo. O Senhor sabe que eu falei que eu não te conheço, que não andava com você. O Senhor sabe que em João 21 eu chamei todo mundo para pescar de novo comigo. O Senhor sabe que eu levei todo mundo para pescar comigo, sendo que o Senhor falou: não será mais pescador, mas será agora pescador de... Levei todo mundo comigo de novo. O Senhor sabe que eu sou. Mas tem uma graça que nos atinge, que nos faz aqui estar nessa noite.
É pela graça que você saiu de casa. Isso é estrutura, querido. Isso é formação. E que muitas vezes essa formação se torna na nossa vida ideias. E muitas vezes essas ideias que nos levam a vivermos presos, tão grandes e tão sofredores, sendo que é pela graça que sois salvos. E é sobre isso que eu queria compartilhar nessa noite. Aleluia. E fica parecendo que é porque a gente merece. Fica parecendo que é porque você merece, que você vai ter um 2015 maravilhoso. Você vai ter um 2015 maravilhoso, teologicamente, em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que você vai ter um ano maravilhoso em nome de Jesus. Aleluia. Porque a palavra diz. Não é porque semana passada eu creio em tudo isso, irmãos, e eu gosto, tá bom? Eu gosto. Semana passada eu fui ministrar um grande amigo meu aqui no interior de São Paulo. Grande amigo, ministro lá já há quase alguns anos. Já deu testemunho dele, inclusive, aqui na igreja. Ele e a esposa são pastores, são advogados. Eu gosto muito do que eu falo. No momento que eu acabei de pregar, a unção veio no local. E ele chegou para mim e falou assim: amigo, estou sentindo de pegar água e lançar na vida de todo mundo aqui, jogar água neles. Eu falei: pega. Seu pastor, não sei o que. Ele pegou e falou: irmão, gente voava para trás na unção. Mas eu quero dizer algo. Poderia não acontecer aquilo naquela noite, mas a bênção do Senhor está estabelecida também. Porque está escrito na Bíblia. Não é a água. Eu creio no mover, eu creio no momento, mas eu creio que existe uma palavra, existe uma promessa, existe uma direção em Deus, existe um início, um meio e um fim. Existe Deuteronômio capítulo 8, eu levei vocês para o deserto, eu tirei vocês do deserto. Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, Jesus foi para o deserto através do Espírito Santo. Jesus saiu do deserto, venceu o diabo através da palavra. Existe uma palavra sobre nós. Naquela noite, talvez não tinha água, mas as pessoas sairiam dali abençoadas também, sairiam dali debaixo de uma promessa também, sairiam dali também debaixo da graça de Deus. Existe algo muito maior. Muitas pessoas, eu me preocupo com isso, podem ter recebido água naquela noite, mas podem ter chegado nas suas casas ainda debaixo de pesos, grilhões na alma, no coração, nos pensamentos. E o que nos liberta é a palavra. João capítulo 8, e conhecereis o que? Versículo 32, o que? A palavra, a verdade vos libertará. Aleluia. Existe então algo tão especial sobre nós, que independe de qualquer circunstância, qualquer situação, mas estão ligadas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Estão ligadas dele, estão ligadas na tua vida, na minha vida nessa noite. E não é porque você merece, é imerecimento, porque existe uma graça de Deus sobre o teu coração, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a tua história. E é assim que Deus fez desde o início, senão Ele teria já acabado com tudo. Aleluia. Depois de Adão, Deus procurou pessoas, e a graça dele nos procurou. Amém? Fala para o teu irmão, não é mais pela lei. A lei acabou em Jesus. É pela graça. 1 Samuel capítulo 9. Por favor, abra lá. Vamos começar aqui. 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9. Eu estou lá em 1 Samuel capítulo 9.
1 Samuel, capítulo 9. Vamos encontrar esse lugar de graça nessa noite. E vamos nos esconder pela graça. Amém? Vamos lá. Havia um homem de Benjamim, cujo o nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. E desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Só terra. Quando eu olho para esse texto dentro já da introdução, eu consigo enxergar uma coisa. Saul preferiu andar fora e debaixo, protegido da graça, e começou a andar através do seu próprio coração. Um dos maiores problemas da igreja, eu olhando, tem sido esse. Saul tinha tudo. A palavra diz que Saul era filho de um homem de bens. A palavra diz que Saul era um moço belo. Entre os filhos de Israel não havia outro mais ungido, separado. Dos ombros para cima, devia de ser quem? Brad Pitt ou Marcelo. O cara era bonito. Ele era cheio de quê? Ou da graça. Ele tinha tudo. Você tem tudo? Diz amém junto comigo, vai. Fala um amém bonito. Você tem tudo? Amém. Você tem tudo, querido. Acredite nisso, querido. Nós temos tudo. Vou contar para vocês algo. Estava hoje conversando com a Fernanda, minha esposa. Eu estava falando para ela, não sei se foi hoje ou ontem. A gente estava conversando sobre um casal de discípulos. E ela falou assim, poxa, mas eles, de todos os discípulos, são os que vieram de lugares mais simples, mais dificultosos, assim, possíveis. Aí eu falei para ela, aí eu vim da onde? Fala para mim. Quantas outras a gente já passou? Quanta coisa. Amém. Mas o que te protege, o que me protege? Mas o que está sobre a nossa vida, o que está sobre a nossa história? Sobre a vida de Saul, queridos, ele tinha tudo. Ele não precisava mais de nada, ainda por cima, Deus chama ele para quê? Para ser o rei. O que te falta? Você tem tudo, querido. Eu sei de onde eu vim, você sabe? Pensa aí. Pensa de onde você veio agora. Você tem tudo, querido, querida. Saúl tinha tudo também. Mas ele começou a desenvolver estruturas sobre a sua vida que ele parou de ficar debaixo da graça do Senhor. Ele deixou de viver debaixo desse lugar, ou podemos
pensamentos na vida dele, ele desenvolveu o dia a dia na vida dele, que tiraram ele da graça. Eu sei de onde eu vim. Nós temos tudo. Se formos analisar nessa noite, se formos pensar, se for colocar no papel, você tem tudo. Posso ouvir um amém? E as lutas que nós temos, a maior parte delas fomos nós mesmos que desenvolvemos. Nós mesmos que entramos. Pense nisso. E muitas vezes nós colocamos a culpa onde? Repreendemos, colocamos culpa, e muitas vezes não é culpa, e não é nem repreender, é acertar o foco, é alinhar, é aplanar, é começar a viver coisas diferentes. Aí vamos começar a viver em um ambiente diferente também. Saúl tinha tudo. E Saúl tinha um coração debaixo de graça. Saúl era humilde. Saúl era um rapaz nota 10. Ah, Deus. Versículo 20. Vamos junto comigo. 1 Samuel 9:20. Quantas jumentas que há 3 dias perderam, não se preocupe teu coração com elas, porque elas já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Saúl era manso, humilde. Saúl, como Davi, cuidava das coisas da sua família. Essas jumentas eram da sua família. Ele estava preocupado, ele estava atrás, ele estava protegendo. Tudo de bom, debaixo de uma graça maravilhosa, debaixo de um ambiente de Deus, de um ambiente gostoso, de um ambiente de fidelidade, porque graça cheira fidelidade, graça cheira amizade, comunhão, aleluia. Ele estava debaixo desse ambiente, cuidando dos negócios do pai, da família, totalmente integrado, debaixo de graça, queridos. Não precisa levantar a mão. Alguém aqui já viveu em ambientes ou vive pesados? Se acorda, parece que você quer fechar o olho de novo. Não quero dormir mais. Melhor dormir do que acordar. Ambientes de culpa, de condenação, porque não tem graça. Olho por olho, dente por dente, porque não tem graça. E tudo fica sem graça. Esse rapaz tinha tudo de bom. A palavra diz: não se preocupe o teu coração com elas. E foi aí que Saúl começou a desenvolver coisas que não foram boas para a sua vida. Vamos comigo em Provérbios capítulo 4. Você pode abrir junto comigo. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23.
lá. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Amém? Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede o quê? As fontes. Começa um declínio e uma vida fora da graça dentro do coração de Saul. Uma das coisas que eu mais avalio na vida dos meus filhos espirituais é o coração. Hoje eu estava conversando com um deles, posso dizer o principal, e ele falou para mim: pai, a autoridade se conquista, não se impõe. A autoridade conquistada está debaixo de graça. A autoridade imposta está embaixo de quê? De jugo, de domínio. Saul não guardou o coração dele. Saul começou a pensar que as coisas elas seriam feitas e conquistadas segundo ele, seu braço, sua inteligência, sua forma, e chegou a um tal ponto que até o ocultismo ele começou a procurar. Porque ele não protegiu o quê? O coração dele. E o coração dele começou a não ter mais graça. E a gente vê Salomão dizendo: sobre tudo que deves guardar, guarda o que? O teu coração. Porque dele são as fontes. Você quer uma bênção para a tua vida? Guarda o teu coração na segunda-feira. Guarda o meu coração para fazer a tua vontade. Quer ver uma vida de um conquistador, uma conquistadora? Quer ver um 2015 maravilhoso para a tua vida? Estrutura, querido. Guarda o teu coração. Coração é estrutura, é ordem. Guarda o teu coração. Saul não guardou o coração. Ele era tudo de bom. E ele começou a entender que ele queria e iria conquistar coisas através da unção. Pastor, me explica melhor isso aí. Queridos, nós não conquistamos em primeiro lugar através de unção. Nós conquistamos em primeiro lugar através do coração, da integridade que está no teu coração, da vida que está no teu coração, daquilo que vive no teu coração. O apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: a ninguém você impõe as mãos antecipadamente. Sabe por quê? Prova primeiro eles. Vê aonde está o coração. E eu creio, olhando para nós essa noite, que Deus chama uma igreja com um coração manso e humilde. Saul começa a perder coisas, oh meu Deus. Saul começa a perder territórios, oh meu Deus. Saul começa a perder suas conquistas, oh meu Deus, por causa do seu coração. Quantos casamentos, quantos filhos, quantos problemas iniciaram por causa do coração? Já pensaram nisso?
Quantos problemas na família, quantos problemas nas casas, que começaram onde? Porque um demônio veio, o demônio encontrou um lugar onde? No coração. Mal formado. Vocês estão entendendo ou não? O quanto que Deus tem querido formar nossas vidas nesses dias, tocar lá dentro do nosso coração nessa noite. Saul começou a desviar a vida dele da graça, para começar a viver debaixo de lei. Então, debaixo de graça, eu preciso proteger minha vida na graça. Você precisa proteger a tua vida na graça. Você está debaixo de graça. Não sei teu nome, você mesmo. Fica na paz. Fica na graça. Deus não vai abandonar a promessa. Aquilo que Ele te disse. Aquilo que Ele tem como promessa. Nós não podemos deixar a graça. E nós hoje vamos entender um pouquinho mais como que eu deixo a graça. Volte lá, por favor, em 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Estava tudo tão bom na vida de Saul, queridos. Deus escolhe ele rei, ele ungido. Unção sobre a vida de Saul, reconhecido entre os profetas, entre o povo, com cargo, aleluia, crescendo, escolhido. Alguém gosta disso? Sim, isso faz parte da vida, amém? Alguém gosta de crescer de cargo ou não? Sim. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Que tu chega a presidente, amém? Cheio de graça. Eu vejo José, um homem cheio de graça, governador de um dos piores lugares para ser governador. Ele governou com graça. Se manteve debaixo de quê? De graça. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. 1 Samuel 10, 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declares o que há de fazer. Pula 4 capítulos para frente, 3, desculpa. 1 Samuel 13 agora. 13. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 também. 1 Samuel 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o quê? Queridos, coisas que nos tiram da graça. Em primeiro lugar, onde? Coração. E o que o coração de Saul começou a viver naquele momento? Pressão. Pressão nos tira da graça. Sim.
ou não? Não precisa levantar a mão. Alguém já passou por isso? Eu já. Se você não passou, eu já. Se você nunca passou, pressão nos tira da graça. Circunstâncias nos tiram da... Existe uma graça sobre a situação. Circunstâncias querem te tirar da graça. Pressão quer te tirar da graça. Quer te tirar debaixo de um ambiente de graça, de prosperidade, de respaldo. E Saul começou a viver isso. Quer ver outra coisa que nos tira da graça? Esperar muito. Sabe qual que é o igual a esperar muito? Ansiedade nos tira da graça. Nos quer tirar do ambiente de graça. Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 18, quando Deus fala com Abraão: Abraão, espera mais um cadinho, cara. Gênesis 18, Abraão estava com 99 anos, 24 anos esperando a promessa, 24 anos debaixo de quê? Graça. E um momentozinho que ele saiu debaixo da graça, o que aconteceu com ele? Nasceu Ismael. Ansiedade nos tira da graça. Gênesis 18, Deus falando para Abraão: Abraão, espera mais um pouquinho. Abraão serviu o Senhor. Abraão deu o melhor que tinha do Senhor. Abraão pegou palhada, boi, pão, lavou os pés do Senhor. Espera. Deus falou para ele: daqui a um ano eu vou voltar, Abraão, e você vai ter o filho da promessa. Mas espera mais, Abraão. Fica debaixo de um ambiente propício para que as promessas se cumpram na tua vida. Graça de Deus. E no ano seguinte nasce Isaac. Por causa desse ambiente gostoso. Quer ver um ambiente gostoso? Um ambiente de comunhão verdadeira, amém? Amigos verdadeiros, amém? Natal está chegando, final de ano está chegando, não está? Imagina a família debaixo de uma intensa comunhão no Espírito Santo. É bom, não é, papai e mamãe? Filhos amigos, existe graça sobre. Filhos que se amam, existe graça. Deus fala assim, ó. Por isso que Deus quer restaurar, queridos. Saul começou a viver isso. Alguma coisa que me chama muita atenção. Que Saul era cara de pau. Saul era carismático. E muito cara de pau. Que a palavra fala que ele foi correndo ao encontro de Samuel. Sabe o que me parece isso aqui? Que ele não teve temor. Ele não teve temor. Ele foi, o profeta chegou. Por que tu... Você não chegou? Você não chegou oferecido. A culpa é sua, Marcelo. Marcelo. A culpa é sua, não é minha não, Eduardo. Tu. Sei que não chegou na hora. E você me deu a palavra, Marcelo, que em 7 dias chegaria, tu não chegou. Só que na soberania de Deus, Ele chega na hora que Ele quer. Só que na soberania de Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. E muitas vezes nós queremos justificar de algum jeito. E aqui começa o ministério, a vida, na vida de um homem que tinha tudo, mas não se protegeu debaixo de graça.
Adão tinha tudo ou não tinha tudo? Deus, quando formou Adão, tinha tudo ou não tinha tudo? Mas não se protegeu debaixo de quê? De graça. Agora sobre o teu suor você vai comer. Agora a tua esposa vai ter filhos com dores. Eu fico muito preocupado com esse misticismo. Agora nós estamos no tempo da graça. Ok. Vocês já ouviram isso? Estamos no tempo da graça. Não mais dá? Ok. Só que Atos capítulo 5, os apóstolos, principalmente Pedro, chegaram para Ananias e falou assim: Ananias, o que tu fizeste, meu querido? Que teu coração te enganou? Você mentiu para todo mundo aqui. Você falou que ia dar 100 metros e deu só 10. Foi, Ananias? Safira chegou. Boa tarde! O que meu marido está fazendo aqui? Você também. Eles saíram do ambiente de graça. Vocês estão entendendo? Eles não se protegeram na graça. Eles não se protegeram diante de estruturas que estão em Deus para nós. Você pode dizer para o teu irmão: existe algo maravilhoso para a tua vida. Saul começa ao coração dele ter problemas. Eu queria junto com você no Salmo 78, versículo 72. Salmo 78, versículo 72. Esse salmo descreve desde Moisés até os dias de Davi. Asaf fez esse salmo. E no versículo 72 ele fala assim, fala sobre Davi: e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Preste bem atenção, estou bem no meio da pregação. A diferença do coração de Saul, a diferença do coração de Davi, a diferença de você viver debaixo de uma graça e de um tempo maravilhoso para a tua vida, e a diferença de você continuar vivendo coisas. Davi foi íntegro e continua debaixo da graça, porque ele teve um coração sempre para consertar o que é. Saul não. Eu vou repetir: a diferença do coração de Saul, a diferença do coração de Davi. Por que Saul deixou a graça e Davi estava debaixo de graça? Porque a integridade de Davi fez que ele consertasse os seus erros, e Saul não. Por que Raabe, prostituta, Deus liberou graça sobre ela? Porque ela acertou a sua história, a sua vida. Ser pecador não é vergonha para ninguém. Nenhum título. Eu fui isso e aquilo foi aquilo outro. Nenhum título
é maior do que você ficar protegido em graça. Você pode ter sido o que for, isso não é vergonha para ninguém. Amém, igreja? O que for, o que você fez, a maior diferença é o que você, a partir do momento que tu conhece a Jesus, você começa a desenvolver tua vida em graça e acertar a tua história. Saul não quis isso. Em 1 Samuel, os erros que começam a apontar na vida dele são os erros até ele perder o trono de rei e até ele perder tudo. E aonde que estava o problema? Lá dentro. O maior problema de Judas não foi trair Jesus em primeiro lugar. O maior problema de Judas foi ter acolhido no coração mágoa, amargura. Quando Jesus falou para ele: não daremos aos pobres essas moedas. Não daremos. Por quê? Não daremos. Judas, naquele momento, ele absorve vergonha, mágoa, amargura. E naquele momento o diabo pega ele. É você. Porque teve uma brecha. E ele não conseguiu acertar isso. Teve remorso, rancor. Por isso que a primeira palavra do reino de Jesus, quando Pedro prega, é arrependei-vos. Eu não posso perder o coração de filho, de sempre querer acertar. Por isso que Davi é visto dessa maneira. Ele apacentou consoante a integridade do seu coração. Como que o cara é íntegro? Se ele mentiu, se ele traiu, se ele fez coisas erradas. Eu vou contar algo para vocês. Isso é um dos piores males hoje no meio até do que a gente chama de igreja. As pessoas que não conseguem se perdoar. Por isso que elas não querem igreja. Porque a igreja também muitas vezes, queridos, eu falo isso com amor e temor, amém? Muitas vezes é só para um grupo. É só para um grupo. Para esses aqui, o que você fez foi muito ruim na sociedade. Você tem uma vida muito... A igreja de Jerusalém, ela se desenvolveu debaixo de graça, mas ela se protegeu da graça. Ela caminhou em graça. E por isso que Pedro era o cara. Porque ele se perdoou. Ame o teu próximo como você ama. Ele se amou. Ele se protegeu. E muitas vezes nós não nos sentimos santos, porque parece que santidade é a auréola de santo, ou unção de santo. Santidade é caráter, é com integridade. E a gente pensa que santidade é porque eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro. Santidade é uma decisão. Por isso que muitos não conseguem se perdoar, não querem mais igreja. A igreja se torna algo podre, velho.
religioso. Quando Jesus aparece, ele vê um odre velho, religioso. Quando Jesus aparece em Jerusalém, em cena, lá com seus 30 anos, um odre cheio de religiosidade, corações tão longe de Deus, me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu falo. Tanta religião. A salvação era para alguns. A salvação é de graça. A salvação é para você. A salvação é para esse pecador que está do seu lado, que vai te ajudar, apesar de, a você caminhar debaixo de graça. A salvação é para esse que está aí do seu lado, que não sabe nem o que está escrito em 1 João, mas tem uma graça no coração dele, e ele pode te ajudar. Só que Saul desenvolveu coisas que não eram essas. Oh Jesus, toca no nosso coração nessa noite. Coração é estrutura, irmãos. Coração é ordem. Deus quer refazer a tua história. Quer te fazer um discípulo cheio de Deus, amado. Deus quer que você se sinta amado. Você é amado, você é amada. Ele morreu pela tua vida. Ele tem algo muito especial sobre a tua história. Teu 2015 vai ser maravilhoso. Ele quer te proteger em graça e misericórdia. Ele quer te levantar aqui na cidade. Ele quer levantar a tua família. É isso tudo que Ele tem sobre você. Vamos comigo? 1 Reis, pode sua Bíblia. Já estou perto do fim. 1 Reis, capítulo 9. Oh Deus. Reis, capítulo 9. Graça. Quando eu olho Paulo, um homem cheio de quê? Graça. Se protegeu debaixo de quê? Eu amo quando Paulo fala assim, exortando a igreja e falando, e no final ele diz, no qual eu sou o principal. O quê? Pecador. Conhecia o seu coração, conhecia os pontos fortes e os pontos o quê? Mas ele estava debaixo de quê? De graça. Irmãos, graça é para você achar ela nessa noite. Graça é algo difícil de entender, porque mexe muito com misericórdia, porque mexe muito com perdão, porque mexe muito com integridade. E talvez você ache que integridade é você não errar. Integridade é você superar teus erros e vencê-los. Ao ponto que você vai chegar num tempo, eu venci aquele erro, não tem mais ele na minha vida. Eu venci aquele outro, já não tem mais ele na minha vida. Agora, enquanto você achar que integridade é algo que você não consegue, porque você não merece, porque você é isso, aquilo, outro, você não vai vencer. Você vai vencer quando você entender teu coração, quando você se perdoar, quando você ter relacionamento com Deus, quando você vê Deus como teu Pai. Amém.
Vamos lá, 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então, Shalamai. Essa palavra é para você nessa noite. 2015. Deus tem um tempo maravilhoso para você. Deus fala para Salomão: seja como teu pai. Meu pai traiu todo mundo para Coré. Meu pai se deitou com Betseba. Meu pai acertou a vida dele com Deus. Meu pai se sentiu perdoado e foi perdoado. Meu pai, filho de Deus, amado de Deus, querido de Deus. Meu pai não andou debaixo de culpa e condenação. Ele venceu essas coisas. Meu pai não andou debaixo de um peso enorme sobre a vida dele. Ele se livrou dos pesos olhando para Deus, acertando a vida dele com Deus. Graça é tão linda que quando Davi perde o filho que teve com Betseba, ele entra no quarto, ele ceia, toma seu vinho, come pão, ora, ele sai do quarto, ele chora, ele sai do quarto. Agora eu vou continuar a promessa que Deus fez sobre a minha história. Agora eu continuo. Sinceridade do coração. Ande nela. Não abra mão. Existem. Eu consigo ter uma visão, mas eu não sou médico como alguns aqui, como o Fernando, como suas ciseiras inflamadas. Eu tenho essa visão aqui nessa noite. Eu quero orar isso. Eu vejo veias aqui inflamadas. Veias, sabe o que tem nessa inflamação? Culpa, condenação. Você não se sente filho, filha. Você não consegue ter paz. Coisas, erros lá do teu passado que nem Deus lembra mais. Você fica lembrando. Acerte sua vida hoje. Deus tem uma promessa maravilhosa. Posso ouvir um amém bem bonito? Davi era esse. Você pode ir comigo em Atos, Novo Testamento, capítulo 13. Atos 13. Oh Deus, levanta essa geração. Oh Deus, quando olharam para Jesus, aquele cego, oh, filho de Davi. Oh Deus, levanta essa geração aqui nesse lugar. Atos 13, versículo 22. Atos 13, 22. E tendo tirado a esse, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei-me Davi, filho de Jessé, homem segundo meu, que fará toda a minha o quê? Vamos desmistificar? Fala para o teu irmão, vamos desmistificar. Vamos em Salmo capítulo 51, Salmo 51, estou acabando. Salmo 51, Salmo 51, seja livre nessa noite, querido. Entre num ambiente de graça nessa noite. Entre num ambiente que vai te respaldar para um 2015
maravilhoso na tua história. Salmo 51. Profeta Natan olha para Davi: tá tudo bem não, filho? Filho, tá tudo bem não. Traíra. Tá tudo bem não. Morre Samuel, coloca-se Natan como pai espiritual. Tá tudo bem não. Tá mentindo. Você traiu. Presta atenção. O que nós semeamos, nós queremos. Presta atenção nisso. Nós não vamos conseguir mudar isso. O que você semeia, você colhe. Mas preste atenção. Deus. Você pode colher coisas ruins porque você semeou. Mas você pode entrar num ambiente de graça que vai te proteger, te ajudar, te fortalecer, para você passar por esses ambientes que você semeou errado na sua vida. Entenderam? Nós não vamos conseguir mudar isso. Isso é uma lei. Semeamos e colhemos, mas debaixo de graça. Até o que a gente colhe por semear errado, Deus vai nos fortalecer, nos respaldar, nos ajudar, nos dar graça. Foi assim que Davi passou por esse momento, de um erro profundo na sua vida, de um erro de percurso. No versículo 1 ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo graça, segundo tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Isso é o que? Graça. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Isso é o que? Graça. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é o que? Sinceridade. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serei tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas o Senhor te compraz na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a tua sabedoria. Sabe o que é isso? Graça. Você precisa de um 2015 debaixo de quê? Graça. Teu coração vai te proteger da graça. O coração de Davi aqui, voltando à humildade, voltando Deus. Eu consigo dizer assim: meu espírito está transbordando em Deus. Eu consigo dizer assim, voltando a colocar o seu pé na rocha, porque ele errou e errou feio. Purifica-me com ensopo, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alto que a neve. Ensopo, a esponja que o sacerdote
o líder da sinagoga, o rabino, ele coloca no sangue do cordeiro e ele asperge. Ele faz assim com a esponja e joga dentro da bacia de bronze. Depois ele salpica o sangue do cordeiro. Lava-me com hisopo. Davi era um homem de sinagoga. Davi conhecia bem como era ser lavado do sangue. Lava-me, Jesus, graça. Conheça Jesus hoje, ele é cheio de graça. Lava-me no sangue. Você foi lavado no sangue. E você não foi chamado para viver debaixo de culpa e condenação da tua vida mais. Você é livre. Uma vez me ensinaram assim: quando o diabo lembrar o teu passado, lembra o futuro dele. E quando as pessoas se lembrarem do teu passado, você lembra essa pessoa que o teu passado foi esquecido no sangue do cordeiro. Davi clamando o sangue e soco. Eu ficarei mais alvo. Que nessa noite teus pensamentos fiquem mais alvos, teu coração fique mais alvo. Os pesos, as inflamações. Pastor, mas eu errei tanto na minha casa. Pastor, mas eu eduquei errado meus filhos. Pastor, olha o que acontece com a minha família. Tome posse hoje você, querido, querida, do hisopo, o sangue do cordeiro sobre os umbrais do teu coração, da tua vida. Davi orou assim: faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que os ossos, os meus ossos que foram esmagados possam te exultar, Senhor. Isso é graça, queridos. Eu quero profetizar que você vai ouvir uma canção nova nesses dias. Sabe qual canção que você vai ouvir no teu coração? Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Vocês dois aí, ó, bonitona, bonita, hein? E você? Você, levante sua mão, só para saber que é você. Yes, levante sua mão. Sim, os dois. O sangue sobre a vida de vocês. Deus não lembra mais. Aleluia. Deus tem algo precioso, muito precioso. Deus tem um futuro. Agora é menino, com esse bonitão aí. Te conheci se era adolescente, lavado e remido no sangue do cordeiro. Tome posse disso. Ninguém mais do que Ele. Deus, queridos, quer fazer você ouvir júbilo. Versículo 9: esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades e cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, Deus. Conquistador. Davi venceu suas batalhas. Sabe o que eu sinto no meu espírito, Deus? Levantando homens e mulheres aqui com um coração puro, espírito, em nome de Jesus inabalável, que vai tocar o Guarujá, querido. Ele não vai precisar falar muito.
Tua vida vai falar mais do que você. Eu estou cansado. Fernanda, quanto tempo que eu viajo? Para cima e para baixo. 10 anos. 10 anos, 11. Estou cansado. No Brasil, eu só não conheço, acho que 2 estados. Sergipe e Rio Grande do Norte. Cansado. Que tem unção aqui, tem unção ali, que tem isso aqui, que ali é bom, não, ali é ruim, não, que ali eles acharam a vaca vermelha, todo culto que a vaca vem do céu, lambe todo mundo e ele sai tudo bem. Cansado, queridos. De gente que não conheceu a palavra, não conheceu a Deus. Quantos capítulos você leu da Bíblia? Nenhum. Seja sincero. Essa semana, nenhum. Seja sincero como Davi. Ele abriu parênteses. Está gravando. Eu não vou falar onde, mas não vou falar. Eu estava dando uma aula, só líder. Aí eu fiz uma pergunta tão fácil que um dos líderes não sabia responder. Eu fiquei tão triste. Eu falei, Deus, como que pode esse nível de liderança? Aí você vê a estrutura. Hoje, o que menos a gente vai atrás é de conhecimento. Concorda ou discorda? Você não vai conhecer a Deus senão por isso aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre. Isso aqui é o Verbo. Davi conhecia Deus. Saulo ficou pelo meio do caminho. Você precisa conhecer a Deus hoje, quando Ele vai tirar dos teus ombros todo o peso do teu coração. Quando Ele vai falar para você, vinde, filho meu. Você vai conhecer a Deus quando você confessar os seus pecados e você se sentir num ambiente de perdão. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Estou no versículo 12. Tem muita gente que não tem mais alegria de ser igreja. O odre está velho. O odre está todo seco. Não tem mais alegria de viver na presença de Deus. Que pensa que Deus, Ele se manifesta através de situações e de coisas. Deus se manifesta dentro do teu coração, querido, e dentro da tua vida, do teu interior. E a gente pensa que Deus só está ali e que Deus só está acolá, e não é isso.
Um dia eu cheguei de algum lugar da Europa, que eu não lembro nem mais qual lugar, eu fui no culto africano. Da palma para trás, assim. Irmãos, eu fui já macumba bastante. Minha mãe era macumbeira. Aí o pessoal para mim, lá, turbante. Aí eu chego lá, com a minha ignorância em Deus. Deus não está aqui. Banda de macumbeiro gospel. Eu queria que Deus desse essa oportunidade para todos nós, para quebrar esses paradigmas no nosso coração, para quebrar essas ideias, essas ideologias que a gente tem. E Davi estava cheio disso, querido. Ele estava pedindo, pelo amor de Deus, restitui-me a alegria de ser salvo. Quer ver tu perder a alegria? Você já perdeu faz tempo de ser salvo, de ser igreja? Quer ver? É você ver um pecador e você se constranger por ele e não em você ajudar ele. Você já perdeu faz tempo. Você não sabe o que é graça. É você ver quem não presta e você não dá mais atenção para o fulano. Um dos meus principais discípulos é porque eu e Fernanda demos amor, misericórdia, pequei, fiz, abri o coração, vem aqui, vamos restaurar, vamos ajuntar os cacos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. 5 anos do lado, dando leite, dando aguinha, feijoadinha às vezes a canjinha. Hoje um homem de Deus, um pai de família. Coração, queridos. Muitas vezes perdemos isso. Restitui, Senhor, a alegria da tua salvação. Romanos capítulo 15. O Evangelho é para os fortes, mas principalmente para os fracos. Paulo fala que os mais fortes peguem os mais fracos e ajudem eles, porque eles são fracos em fé, mas os fortes se justificam nos fracos, e os fracos aonde? Isso é igreja, queridos. Ou não é? Estou terminando. Então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão, Deus, a ti. Fala para mim por que igreja hoje? Isso é estudo feito 2008, se eu não me engano. Pode estar defasado, tomara que tenha melhorado. 70% da igreja, que a gente chama de igreja, é de gente que fica, e não de gente que é salva e remida pelo sangue do Cordeiro. Tem gente que nem acredita mais que você pode falar de Jesus para alguém. Davi está clamando: eu preciso disso, Senhor. Nós fizemos um batismo para a glória de Deus esse ano. Foi quando, Fernando? No último? Outubro? Nós não fomos. Jesus não batizava, eu também não batizo. Meus discípulos que batizaram. Mais de 20, tudo doido. Onde você foi salvo, filho? Eu era traficante. E você?
Eu era isso, aquilo, aquilo. E você? Eu era certinho, mas eu não tinha Deus. Deus quer te levantar para você ter alegria com isso. Alegria na salvação, pelo amor de Deus, igreja. Ganhar almas, pelo amor de Deus, igreja. Nós temos a escola agora, lá no Paraná. A próxima aula, quem sabe a gente vai fazer isso aqui também em São Paulo. A próxima aula da escola, eles vão uniformizados e eles vão bater, vão fazendo mapa, vão bater de casa em casa. Nós viemos anunciar o amor. Vocês querem? Posso entrar? Muitos vão fechar a porta, mas muitos vão abrir a porta. Nós temos um amigo que chama Ed Rocha, já esteve aqui, inclusive, esteve na conferência. Eles estão fazendo isso lá, no Rio de Janeiro, em Niterói. Batendo de porta. Teve um dia que abriu uma mulher aleijada. O que eles fizeram? Levanta aí. Ela levantou. Restitui-me, Senhor, a alegria. Vidas tocadas. E não religião. Religião abafa teu chamado. Religião prende, amarra as pessoas no banco. Davi era livre, dançou até de cueca. De cirola. E a religiosa que julgou ele, o que aconteceu com ela? Ficou estéril. Que era a religião. A religião deixa as pessoas como? Estéreis. Não tem produção. Eu queria finalizar falando dos meus filhos. Vou falar de quem? Vou falar dos meus filhos. Meus filhos estão em culto lá agora. Mas quando dá 6:30 e dá, vai! Começa. O som que eles tocam é para conquistar, irmãos. Eu e Fernanda, eu sou música e eu tenho que ficar lá atrás. Porque eu já não aguento. Meu ouvido já há 20 anos tocando, mas cansa. Mas é para conquistar. Lá no meio do culto, os caras ainda estão assim. Eu quero que vocês estão vivendo aí, cara. O que vocês estão vivendo? O que está acontecendo aqui, cara? Eu quero isso aí, pelo amor de Deus. Chegou um casal semana passada, vindo de outra igreja. Eu já falei para o presbítero: puxa a ficha, que eu não quero religião. Ver como é que está o pastor, o que está ali, se tem algum problema, o que está acontecendo. A gente quer ganhar vidas, irmãos. Restitui. Isso é coração. A alegria da salvação. Preciso disso. Saul errou quando a religião começou a tocar o seu coração. Justificativas, circunstâncias, Davi não. Os momentos de erro, ele buscou acertar.
Eu vejo isso aqui nessa noite. Um acerto. Um 2015 lindo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que, se você deseja isso na sua vida, aleluia. Você se entregasse para Ele.